Boa tarde, meus amores. Como estamos? Estamos bem. O meu abraço a cada um de vocês. Vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa e o período napoleônico. Vamos conhecer o contexto antes dessa revolução, como a França vivia, como a França se comportava naquele momento. Havia na França um excesso de privilégio. Quem eram os privilegiados desse excesso? A nobreza e o clero. Havia também uma miséria entre os camponeses. Eles não tinham salário ou baixíssimos salários. E havia também uma crise agrícola e industrial. Esses itens marcam o contexto anterior à Revolução Francesa. Então, vamos lá. Vamos conhecer como a França estava dividida no século XVIII. Nós vimos que a França ela estava dividida em três classes, constituído como primeiro estado. Quem formava o primeiro estado? Formado por membros da igreja. Esses membros da igreja tinham diversos privilégios: isenção de pagamentos de taxas e impostos, recolhimento de tributos dos fiéis e um grande controle sobre a cultura da época. Quem formava o segundo estado? Formado pela nobreza, que também tinha vários privilégios, desfrutava de luxo e muito privilégio, como a isenção de impostos e o recolhimento de altas pensões do rei. Terceiro estado era a maioria da população. Terceiro estado pagava impostos ao governo e tinha pouco ou nenhum acesso a cargos administrativos e políticos. E esse contraste existente na França do século XVIII marcou o início da Revolução. Mas o que é Revolução? Revolução Francesa foi marcada por todos esses contrastes que diferenciava a França de outros países. Mas vamos entender literalmente o que é uma revolução. Revolução é um conjunto de transformações que altera significativamente o modo de vida de uma determinada sociedade, por causa dessas alterações na estrutura política, econômica ou nos aspectos culturais. Ou seja, a insatisfação das classes sociais, ela provocou uma verdadeira revolução na França do século XVIII. Assembleia Nacional. O que foi a Assembleia Nacional? Como ela se constituiu? Como ela se estabeleceu na França do século XVIII? A Assembleia ela foi uma instituição criada para governar o país da época. E como essa Assembleia Nacional, como ela funcionava? Durante a Assembleia, alguns partidos políticos se organizaram e delimitaram decisões que seriam tomadas na França. Por exemplo, uma das primeiras, a igreja passou a ser subordinada ao Estado e teve seus bens confiscados pelo governo. A segunda foi que, em 1791, foi finalizada a Constituição Francesa, que instituiu o fim do regime monarquia e constitucional no país e aboliu o absolutismo. E essa Assembleia ela se tornou um instrumento governativo, onde o governo pôde estabelecer medidas a serem tomadas dentro do seu governo. A República na França. Vamos observar como essa república se instituiu dentro da França. Vamos lá. A França, ela teve uma república bem agitada. Deputados franceses participavam da Assembleia Nacional, pondo reformas para acabar com o privilégio do primeiro e do segundo Estado. Isso fazia com que houvesse grandes conflitos durante a constituição ou a efetivação de regras para que houvesse essa república dentro da França. Os revolucionários instalaram, então, uma instituição para governar o país,
que ficou convencionalmente chamada de Convenção Nacional. Durante a Convenção Nacional, como e quais os partidos existiam e quais eram as metas ou as propostas desses partidos. Jacobinos eram os proprietários, eram os representantes dos trabalhadores urbanos, dos pequenos comerciantes e da população mais pobre da França. Eles defendiam o quê? De que forma? Eles defendiam reformas em benefícios dessas classes sociais, buscando mais igualdade. E os girondinos? O que eles representavam e o que eles determinavam? Eram os representantes da alta burguesia, dos banqueiros e dos grandes comerciantes, e defendiam o estabelecimento das propriedades privadas na França e a limitação das conquistas sociais, por temerem perder as suas posses. E, por último, a planície, grupo formado por políticos que não tinham posicionamento bem definido, ora aderindo às propostas jacobinas, ora girondinas. Ou seja, esse último ele estava buscando consenso entre o primeiro grupo e o segundo grupo, e se estabelecer dentro daquele contexto político da época. Governo da Convenção Nacional. Esse governo, nós vimos aí quais as propostas dele. Retomada da Revolução, as mulheres na Revolução e o período de terror. A retomada da Revolução, ou seja, o que esse governo buscou fazer com essa retomada? Como foi a participação das mulheres na Revolução? De maneira muito tímida, pois as mulheres elas não tinham direito a voto, e a partir de uma escritora chamada Olímpia, onde ela teve os seus livros publicados nas grandes revistas e jornais da época, e ela é a autora dos direitos da mulher e da cidadã, documento que propôs ideais de igualdade entre homens e mulheres. E o que foi esse período de terror? O período de terror é marcado pelo governo jacobino, onde adotou uma postura mais rigorosa. E essa postura ficou conhecido como um período de terror por conta da forma como os girondinos ele punia as pessoas que eram contrárias às suas ideias. Uma das principais formas de punição era a guilhotina. Foi um dos principais modos de execução adotados durante esse período. Então, chega o fim da Revolução Francesa. O que acontece após a Revolução Francesa? Ao retomarem o poder na França, os girondinos estabeleceram o Diretório. O governo aprovava uma nova Constituição para a França em 1795. Essa divisão política, ou esse novo governo para a França, ele foi determinante para impor o fim do absolutismo, a liberdade do pensamento e opinião, soberania nacional e sufrágio censitário. O texto base que vocês farão a leitura para compreender todas essas informações está na página 322 e 300 a 334. Boa tarde e obrigada.